Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula sobre a origem da vida. E agora a gente vai falar mais precisamente sobre algumas hipóteses que tentam explicar a origem do primeiro ser vivo, né? A que a gente melhor conhece é a do criacionismo, né? É uma teoria que diz que Deus criou todas as criaturas sobre a Terra, né? Inclusive o homem seria o principal, criado à sua imagem e semelhança, e assim é o criacionismo. Agora, existe uma outra teoria bastante recente que tem ganhado muita força hoje em dia, pessoal, que é da panspermia. A panspermia é uma hipótese que diz que a vida na Terra, na verdade, tem origem extraterrestre. Mas, calma, gente, não foram os ETs, assim, com anteninhas verdinhas, como estão mostrando para vocês. Na verdade, a panspermia, ela existe graças ao estudo de meteoritos fósseis, né? Quando a gente analisa, pessoal, meteoritos que caíram na superfície da Terra há milhares e milhares de anos atrás, a gente encontra fósseis de micro-organismos muito parecidos com bactérias que existem hoje em dia, né? Inexplicavelmente, registra o fóssil de micro-organismos em meteoritos, né? Então, como está se encontrando muito desses micro-organismos nesses meteoritos, a hipótese da panspermia diz que, na verdade, a vida na Terra surgiu, as primeiras células da Terra surgiram graças a meteoritos que vieram para a Terra. Mesmo assim, a panspermia sozinha não é suficiente para explicar pra gente de onde que veio a primeira vida, né? O primeiro, mesmo que seja um micro-organismo, de onde que veio, como é que surgiu o primeiro micro-organismo, né? E a hipótese que melhor explica como surgiu a primeira forma de vida em nosso planeta, ou até mesmo qualquer outra, na verdade, seria a origem por evolução química de substâncias não vivas, né? Quem fez essa teoria, pessoal, são dois caras chamados Oparin e Haldane. Oparin e Haldane são dois cientistas que, na década de 20, chegaram às mesmas conclusões ao mesmo tempo. Pessoal, Oparin e Haldane, eles estudavam muito como será que teria sido a Terra na época primitiva, né? Então, assim, há milhares e milhares, mais ou menos 5,2 bilhões de anos atrás, a Terra não era como a gente conhece hoje. A atividade vulcânica ela era absurda, tinha lava por tudo quanto era lado, e essa atividade vulcânica ela acabava liberando muitos gases para a atmosfera, que era completamente diferente da que a gente tem hoje em dia. Tinha gases, por exemplo, como o gás metano, a amônia, o gás hidrogênio e o vapor d'água. Observem aqui que eu não estou mostrando para vocês o ozônio, que seria o O3, né? O ozônio, hoje em dia, a gente sabe que forma uma camada protetora na Terra que filtra a radiação ultravioleta. Se não tinha ozônio, minha gente, a radiação passava livremente para nosso planeta. Além disso, a Terra, naquela época, ainda estava passando por um processo de resfriamento, o que permitia que a água, muitas vezes, precipitasse, né? Então a gente tinha diversas tempestades, pessoal. As tempestades, elas eram constantes e a gente tinha, na verdade, um mar primitivo que era raso e muito quente, né? Então, além de ter tempestade constantemente, eram tempestades elétricas. Então, olha só o contexto da Terra primitiva descrita por Oparin e Haldane. Radiação ultravioleta sem filtro, né? Gás metano, gás amônia, gás hidrogênio, vapor d'água, eletricidade e constante interferência na composição química desses gases. Hoje em dia, pessoal, a gente sabe que nós, seres vivos, somos formados por moléculas orgânicas, né? Somos formados principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? E outras substâncias também, outros átomos, como por exemplo fosfato. E, gente, vocês podem ver que nessa atmosfera descrita por Oparin e Haldane a gente tem bastante desses átomos. A gente tem carbono, a gente tem os hidrogênios, né? E o nitrogênio. Por exemplo, proteínas, pessoal, que são moléculas muito importantes para a composição do corpo dos seres vivos e que existem em qualquer célula, tem que ter nitrogênio, né? E todos os carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, assim,
O que se acredita, pessoal? Se acredita que esses gases que estavam na atmosfera naquela época estavam expostos a essa radiação e a toda essa eletricidade, o que faziam com que esses átomos, essas moléculas, na verdade, se quebrassem e depois se juntassem novamente. Então, a gente tinha, na verdade, formação de molécula orgânica na própria atmosfera. Essa molécula orgânica, pessoal, ela acabava chegando aos mares primitivos graças às chuvas, que eram constantes. E se acredita, meu povo, que nos mares primitivos nós tenhamos formados os primeiros coacervados. O coacervado, pessoal, ainda não chega a ser uma célula, mas ela é um conjunto de moléculas orgânicas, né, envoltos por moléculas de água. O coacervado, pessoal, ele é muito importante porque a gente já vai ter pela primeira vez na história do planeta uma estrutura que possui um meio interno e um meio externo, tá? Esse meio interno, pessoal, ele vai propiciar a interação entre diferentes moléculas e isso, pessoal, pode ter dado origem ao metabolismo primitivo. Você acredita que da mesma maneira que pode ter acontecido a formação de um coacervado, ao longo do tempo tenha surgido a primeira célula, com membrana formada por fosfolipídios, né, com proteínas, com citoplasma, com ácidos nucleicos como o DNA e o RNA. A partir do momento que surgiu ácido nucleico, que surgiu uma molécula informacional, que é o DNA ou o RNA, a gente vai ter vida. Para ter vida, pessoal, tem que existir a capacidade de reprodução. Mas o Oparin e Haldane, eles pararam por aqui, pararam ali nos coacervados, tá, pessoal? Eles ainda não dominavam a genética, né? Então eles não explicaram muita coisa sobre o DNA e RNA. Bom, em 1953 veio um outro cientista muito legal, que era o Miller. O que o Miller fez? Ele queria ter certeza que essa hipótese levantada por Oparin e Haldane estava correta. Então, ele montou um experimento muito bacana, muito show de bola, que era esse conjunto aqui, uma vidraria, pessoal. Essa vidraria tinha diferentes compartimentos. Esse compartimento aqui continha água, que era submetida a fervura. A água fervia e movimentava o sistema todo numa mesma direção. O próximo compartimento era o compartimento que ele batizou de compartimento atmosfera. Por quê? Era aqui que ele colocava os gases que Oparin e Haldane acreditavam existir na atmosfera primitiva da Terra. E ele submeteu esses gases à eletricidade, né? O vapor da água vinha daqui também. E, pessoal, o que ele fez? Ele submeteu a eletricidade, as condições que eles acreditavam que existiam na atmosfera primitiva, para ver se de fato existia a formação daquela matéria orgânica que Oparin e Haldane tinham previsto na atmosfera. Essa região aqui do experimento, ela estava demonstrando, na verdade, uma região que deveria simular a condensação, ou seja, uma região na qual o vapor da água se transformaria em água líquida, que precipitaria nesse próximo compartimento, que seria o nosso compartimento oceano, né? Ou seja, se aqui na atmosfera eu formei alguma molécula orgânica, ela deveria aparecer no oceano, da mesma forma que Oparin e Haldane que surgiram coacervados no mar primitivo. Quando ele analisou, o Sr. Miller foi analisar amostras da água do compartimento oceano, ele encontrou um lance muito legal, que foi o tal do aminoácido. Aminoácido, pessoal, é a menor parte da proteína. Proteína, pessoal, eu falei pra vocês, né? Existe em todas as células. As proteínas são responsáveis por realizar reações químicas, daí a gente chama elas de enzimas. Elas podem ser responsáveis pela estrutura de uma célula, como sendo parte do citoesqueleto. Podem elaborar diversas funções, tá? Então, assim, a partir do momento que tu conseguiu formar a molécula orgânica em uma estrutura como essa aqui de Miller, tu consegue dizer que, olha, é possível que Oparin e Haldane estivessem corretos. É possível que a vida tenha surgido num ambiente tão improvável como esse que era a Terra primitiva. E a partir daí devem ter surgido as primeiras células, os primeiros coacervados. Continuamos na nossa aula 3 com a complementação de Oparin e Haldane com as teorias recentes. Certo, pessoal? Até a próxima!